Pessoal, aula 3, parte 5. Essa parte agora é a parte onde a gente vai examinar o nosso triângulo retângulo e as 4 relações matemáticas essenciais do triângulo retângulo, que são as 4 ferramentas que nós vamos utilizar no cálculo fasorial. Nós veremos que todo cálculo fasorial, nós temos que realizar operações de soma, subtração, produto, divisão de números complexos, que são os números que representam nossos fasores. Nós deveremos trabalhar com esses números em notação ora retangular, ora polar, dependendo do tipo de operação que nós vamos fazer. Ora, para representar um fasor por um número complexo que está em notação polar e passar para retangular, a gente vai ter que fazer alguns cálculos. O mesmo se o sentido for inverso. Se o fasor estiver representado por um número complexo em notação retangular e nós devemos passar para polar, deveremos fazer outros cálculos. Esses cálculos nada mais são do que a aplicação dessas 4 relações matemáticas do triângulo retângulo, ok? Então vejam, inicialmente aqui, ó, nós desenhamos um triângulo retângulo. Aqui está o nosso triângulo retângulo, aqui vamos sinalizar o nosso ângulo reto. Eis aqui o nosso ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá certo? A gente sabe que a partir desse ângulo de 90 graus vai surgir a denominação de cada um dos lados do nosso triângulo. O lado do triângulo oposto ao ângulo reto é aquele que a gente denomina de hipotenusa, ok? Vai haver um segundo ângulo, além do ângulo reto, que é um ângulo de interesse para nós. Este ângulo sempre será este ângulo aqui, ó, da hipotenusa em relação ao eixo horizontal, que é a nossa referência usual, né? Então, sempre esse aqui, ó, hipotenusa com eixo horizontal, que vai ser o nosso ângulo de interesse, ok? Então, aqui está demarcado ele, ó, ângulo θ. Hipotenusa, letra R minúscula. Por que nós estamos utilizando essas representações simbólicas? R minúsculo, θ, porque são as representações matematicamente convencionadas, né? Tanto que são desta forma que elas constam nas calculadoras de vocês. Todos vocês podem observar que nas calculadoras de vocês têm tecla R, θ, A minúsculo, B, justamente por causa dessa simbologia matemática no triângulo retângulo, ok? Então, veja, uma vez identificado o lado oposto ao ângulo reto, denominado de hipotenusa, simbolizado pela letra R minúscula, nós passamos para os 2 demais lados do triângulo retângulo. O primeiro lado é aquele que está caracterizado o nosso ângulo θ, o ângulo da hipotenusa, com a referência horizontal. Este lado, como ele forma o ângulo θ com a hipotenusa, a gente denomina de cateto adjacente ao ângulo θ, ok? E a adjacência em relação ao ângulo θ, adjacente a θ, ok? Bem, o outro lado do triângulo retângulo é aquele lado oposto ao ângulo θ. A gente chama de cateto oposto a o ângulo θ. Ok? Vejam a simbologia. Para o cateto adjacente ao ângulo θ, o símbolo é a letra A minúscula. Para o cateto oposto ao ângulo θ, o símbolo é a letra B minúscula. Por enquanto, nós podemos, para cada um desses 2 catetos, identificar outras 3 formas de denominá-los, né? Enquanto inspeção visual nossa no triângulo retângulo, ok? Mas a seguir a gente vai ver um 4º sinônimo, tá? Por enquanto vamos ver esses 3. O cateto adjacente ao ângulo θ, ele também é conhecido como componente horizontal. Motivo óbvio, né?
todo triângulo ele é posicionado num plano de números complexos, né? Esta parte, componente horizontal, né? Ela está aqui, no eixo horizontal. Também chamada, portanto, de componente real. Então, vejam, horizontal, real. Horizontal, conjunto dos números reais, ok? Ou ainda é a base do nosso triângulo retângulo. Perceberam? Então, vejam, cateto adjacente, componente horizontal, componente real, base. Certo? O cateto oposto ao ângulo θ, letra símbolo B minúsculo, ele é a componente vertical ou imaginária. Está aqui, ó. No plano dos números complexos, né? Ele é essa projeção aqui no eixo vertical, componente vertical, ou ainda no eixo do conjunto dos números imaginários, componente imaginária. Ou ainda a altura do triângulo retângulo. A seguir, o quarto sinônimo, né? Ou seja, o quinto termo, né? Para cada um dos catetos do nosso triângulo retângulo, que a gente vai ver, é associar aqui ao eixo real e ao eixo imaginário as denominações específicas de eletricidade, né? Ativa no real e reativa no imaginário, ok? Muito bem, mas vamos passar as relações matemáticas. Essas 4 relações têm que estar na corrente sanguínea do técnico. Ele tem que saber isso dormindo, ok? Então vamos lá, a primeira delas é muito fácil. É a relação, né, do Teorema de Pitágoras. O que diz? A hipotenusa é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Ok? Então, esta é a primeira relação das 4 relações que obrigatoriamente a gente deve saber do triângulo retângulo. São 4 ferramentas que a gente vai utilizar para o resto da vida profissional para realizar cálculos. São só essas 4. Com essas 4 ferramentas nós vamos resolver todos os nossos problemas. Mas temos que saber pelo menos essas 4. E é bastante pequena a quantidade, são só 4. Ok? A segunda diz o seguinte: a razão, a relação, a divisão, o quociente entre o cateto adjacente ao ângulo θ, o cateto A minúsculo, e a hipotenusa R, resulta no cosseno do ângulo θ. Então, essa é a segunda relação. A relação do cosseno está associada ao cateto adjacente e à hipotenusa R. Terceira relação. A razão, a divisão, a relação, o quociente entre o cateto oposto ao ângulo θ, cateto B minúsculo, e a hipotenusa R, resulta na medida do seno do ângulo θ. Então, terceira relação que tem que ser conhecida. Quarta relação. A razão, a relação, a divisão, o quociente entre cateto oposto B e cateto adjacente A resulta na medida da tangente do ângulo θ. Então, essa é a quarta e última relação que obrigatoriamente todo técnico tem que saber. Ok, pessoal? Claro, cada uma dessas 4 terá seus desdobramentos. Esta é a forma original dessas relações. Os desdobramentos serão, se a gente tem conhecido esses valores das igualdades e é desconhecido um dos outros 2 valores, né, a gente só precisa manipular, né, matematicamente essas relações. Por exemplo, digamos aqui que nós conhecemos o valor da hipotenusa R e conhecemos o valor do cateto adjacente A. Desconhecemos o valor do cateto adjacente, o cateto oposto B. Né? Como é que faria? Eles iam trocar de lugar. O B ao quadrado sai para fora da raiz apenas como B e o R entra para dentro da raiz como R quadrado. Ok? Então, como é que vai ficar aqui?
ficaria B igual raiz quadrada, agora da hipotenusa R ao quadrado, menos o cateto adjacente A ao quadrado. Ok? Certo? Aqui, por exemplo, se nós conhecemos a hipotenusa R e o nosso ângulo θ, podemos calcular o cosseno do ângulo θ, conhecemos a hipotenusa R e desconhecemos o cateto adjacente A. Quem é o cateto adjacente A? É só passar a hipotenusa aqui que está dividindo para lá multiplicando. A é igual a R vezes cosseno do ângulo θ. Ok? Aqui ficou bem. Na terceira relação, se por exemplo, nós conhecemos o ângulo θ e a hipotenusa R e desejamos calcular o nosso cateto oposto B, mais uma vez é só passar a hipotenusa que está dividindo aqui para o outro lado multiplicando. Cateto oposto B é hipotenusa R multiplicada pelo seno de θ. Ok? Aqui por último, se a gente conhece o ângulo θ, conhecemos o cateto adjacente A, né? E desejamos calcular o cateto oposto B, é só passar o cateto adjacente que aqui está dividindo para o outro lado multiplicando. Então ficaria cateto oposto B é igual a cateto adjacente A multiplicado pela tangente de θ. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, de uma forma resumida, né? Todos vocês já sabem que essas 4 relações matemáticas do triângulo retângulo são ferramentas básicas, essenciais, para que a gente realize a transformação de representação polar de um fasor de um número complexo em retangular e também de notação retangular de um número complexo de um fasor em polar. Porque, ora, nós vamos precisar usar o número complexo em notação polar, ora em retangular, dependendo do tipo de operação matemática que a gente necessita fazer com esse número complexo. Se uma soma ou subtração, se um produto, se uma divisão, nós veremos mais adiante que para cada uma das operações matemáticas que a gente vai fazer, né, é oportuno, ou mais oportuno ou menos oportuno, ou às vezes até impossível, utilizar algum tipo de notação, tem que se recorrer a outra, ok?